Desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém com que ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Gênesis 2:20. Portais para o paraíso, amores do passado, nossa pequena Eva e uma oportunidade de você ganhar prêmios depois de fazer o que você mais gosta, que é ver séries. Tudo isso nesse segundo episódio desse podcast oficial de Lovecraft Country. Tudo bem, amigos? M Isidoro aqui, muito bem acompanhado dela, a nossa Leti, Milena Souza. Tudo bem, Milena? Oi, gente, tudo bem? Queria ser essa mulher empoderada, maravilhosa, mas sou só a Milena. Então, vamos lá conversar um pouquinho. Por enquanto, né? Coloca você num carro velho, bonitão, pra você ver o que não acontece. Pois é, mas eu não sei dirigir. Ah lá, só provando o tio Jorge, né? Só provando o tio Jorge, certo? E com ele, o nosso Atticus, sobrevivente de guerra, lutador, combatente, Walter Regi. Olha, eu queria ter aquela forma física do Atticus, viu? Porque guerrilheiro eu também já fui. Sou ex-combatente da aeronáutica, antigão, turma de 2003, mas infelizmente ainda não consegui ter aquele corpo que o Atticus tem, viu? Maravilhoso. Então, já vamos tirar da frente isso, porque, galera, a série tá representando demais, hein? Entre esse primeiro e o segundo episódio, quanta coisa já aconteceu, né? É uma série que não para, é um clímax atrás do outro. E que final, né, meus amigos? Que final maravilhoso. Eu fiquei toda arrepiada também no primeiro episódio. Muita adrenalina, muitas coisas aconteceram. E um final de, nossa, ficar desesperado. Eu vou ser sincero que como roteirista, né, tem uma coisa que eles fizeram que eu achei muito legal, que é esse segundo episódio já meio que resolveu um negócio que eu achei que eles iam resolver só no final da temporada, né? Tipo, quem é os caras, tipo, aparece um vilãozão, o vilãozão meio vira pedra, rato, a gente vai falar de tudo isso, mas, né, até nisso a série tá surpreendendo. Eu achei impressionante, assim, a maneira que foi tudo apresentado e tudo resolvido, e tudo vai. Tipo, parabéns aí, Misha Green, tá representando. Maravilhosa. E Mi, tem uma coisa que eles estão fazendo aí que é muito legal, que é o nome dos episódios e referências a cantores e poemas bem fora, né, da época que a gente tá lá, mas que faz muito sentido o que a gente tá vendo. Inclusive, o nome desse episódio tem a ver com uma coisa dessa, né? Exatamente, o nome do episódio é Writing on the Moon. É um poema falado de 1970 por Jill Scott Heron. E é um poema super marcante que fala sobre como os negros sofrem enquanto os brancos estão lá na Lua, no Apolo, né? Então ele fala sobre todos esses problemas sociais, que é nítido também na série. Incrível, perfeito, Misha acertou em cheio. Inclusive, saindo um pouco aqui da cronologia do episódio, o nome do episódio e esse poema é o que a gente ouve lá na frente quando o Atticus tá no portal, né? Então, é um negócio que eles fizeram muito bem feito no primeiro episódio, que eles trouxeram um poema de um negro e tal, e aqui eles trazem outro, né? É uma relação meio estranha, né, Walter? Você que é cineasta também, de tipo, de vez colocar aquela música subindo na hora do drama e tal, você coloca uma coisa de palavra falada, de ter alguém ali falando alguma coisa, né? Não só a música, não só o efeito sonoro, mas você ter alguém que tá dando mais informação ainda, né? Então, na verdade, eu acho que é uma nova abordagem, né? São referências negras, né? Contando o que o Lovecraft criou e desconstruindo tudo aquilo. E eu acho que chocou muita gente, né? Está chocando muita gente, porque são novas informações a partir da ótica de uma mulher negra que tá pegando todo aquele universo e levando a gente pra debater hoje, né? Porque ainda é muito atual. Então é o que eu falei lá na semana passada, né? É o hackeamento. Estão pegando o que foi de melhor do Lovecraft e dando uma nova roupagem para os tempos de hoje. E isso é o melhor dessa série, sabe? Sim, eu também acho que as músicas, né, a trilha sonora conversa muito com as cenas. Então não é só aquilo da cena que a gente vai ver, e sim também a letra da música que conversa bastante e toca no nosso interior e faz a gente ficar emocionado. Então eu acho super importante.
E essa coisa de não respeitar o tempo, eu acho muito legal, né? De se é importante, se tem uma história, se os artistas negros que estão ali falando, eles estão trazendo mesmo, e essa combinação tá sendo incrível. E, Mi, vamos falar um pouquinho da história aqui. Eles chegam na casa ali, e aí já começa a acontecer uma porrada de coisa, né? Exatamente, eles chegam na casa, o episódio abre com a Letícia e o tio George se vangloriando com os quartos maravilhosos, luxuosos, ela experimentando vários vestidos, o tio George lá felizíssimo da vida por causa daquela estante perfeita, que com inveja, inclusive, maravilhoso. Só que ali a gente vê também que tem um certo suborno, sei lá, brancos querendo agradar pessoas pretas pra depois manipular. É bem estranho, sabe? Não tem como a gente achar isso normal, ainda mais naquela época. Exatamente. Então, eu acho que essa cena tem como principal objetivo desestruturar o protagonista, né? Porque o Atticus, ele é o único que lembra do que aconteceu na noite anterior, né? E o racismo, ele é tão elaborado, tão bem estruturado, que ele dá tudo aquilo, né, pra Letícia e pro tio George, dá o que eles querem e, tipo, eles ficam na imersão daquele mundo, sabe? E a troca de valores também, porque é muito engraçado aquela parte que a Letícia, ela toca o sininho e aí um cara branco vem atender ela. Porque, cara, se você for pensar bem, hoje isso é muito difícil ainda. Imagine na década de 50, sabe? E mostra muito a personalidade da Letícia também, né? Que ela vai mesmo, ela se joga, ela quer ocupar. Isso, e aqui a gente também já vem com o começo da introdução da mitologia da série, né? Então a gente começa a entender o que é Arden, da onde que Arden vem, porque tem uma cidade desse tamanho, uma vila com uma casa desse tamanho no meio do nada, e isso tudo vem de um fundador, do Titus Brightwife, né? Esse nome até é um nome que, se você pegar a palavra, o nome dele, Bright White, o Bright em inglês quer dizer que é espalhado, e o White branco, então, né? Pode ter uma brincadeira aí, esse nome. Nessa série, eu acho que nada é feito por acaso. Exato, ele é o fundador e ele criou uma seita, né, Mi? Sim, eles criaram essa seita, né? É bem bizarro. O fundador de tudo foi o Titus Brightwife. E essa casa, na verdade, é uma réplica, porque ela foi queimada no outono de 1833 ali. Só que essa seita é tipo uma purificação que o Titus já começou. Só que como a casa queimou, ele foi junto. Essa pessoa, né, ele quer continuar o que o Titus começou. E pra isso ele precisa do Atticus. A gente, mais pra frente, vai entender o porquê. Então, essa cena ela é muito interessante porque ainda continua mostrando Arden como um paraíso para os negros, né? A gente observa que ali é um lugar supostamente seguro para eles, porque eles andam e, ao contrário do que acontece fora daquele lugar, as pessoas não olham para eles, as pessoas parecem felizes, as pessoas parecem não se importar com a presença deles, exceto quando eles ousam sair do lugar que eles foram pré-estabelecidos, porque eles vêm à torre, e aí o muito legal dessa cena é que mesmo a Letícia e o tio George não lembrando do que aconteceu na noite passada, eles ainda estão com um propósito que eles foram, que foi encontrar o Montrose, o pai do Atticus. Então, quando eles veem aquela torre, eles querem saber o que tem lá, porque eles não acreditam nos brancos. Então, é uma cena muito legal, porque aí a gente vê que tem uma barreira. É feliz, mas ainda assim eles têm limites. E a cena daquela mulher que cuida da torre, ela é muito emblemática, porque tem até uma frase que eu acho que a Milena vai lembrar melhor do que eu, que ela meio que associa, sabe, os animais mortos dentro da torre com pessoas negras, com escravos, né, Mi? Ela fala: os negros nos dão um trabalho danado, eles são inteligentes, não inteligentes de verdade, afinal são feras, mas o bastante para causar confusão. É tipo os ursos negros ali, sabe, os selvagens. É assim que ela fala. Isso, essa série é toda cheia disso, né? Ela é cheia de, tipo, eles falando por trás, falando de coisas, falando de animal, mas estão falando de negro, eles estão te convidando pra jantar em casa, mas querem te usar, né? Exato, exatamente. Que é muito o papel do próprio negro na sociedade, né? Como o Walter já falou algumas vezes, né? Esse falso senso que você faz parte de uma coisa e, na verdade, você só tá desumanizando, você só tá usando aquela força física ou aquele corpo pra fazer qualquer outra coisa. Sim, né? Pra ser violentado.
Correto, que é uma coisa que acontece muito aqui nesse episódio, né? Nesse episódio a gente começa a ver que os monstros, além dos cachorros, dos monstros ali, esses monstros foram criados pelo pessoal de Arden e que mágica é real. Então a gente tem a nossa loirona ali, a Cristina, que é uma bruxa de marca maior, né, Walter? Então, aquelas criaturas, na verdade, eu acho que é uma nova... Eu acho não, tenho certeza que é uma nova linhagem de escravos, né? Porque os negros, eles estão se encaminhando para esse processo de de obter o direito deles. Então a galera não tem mais escravos. E é muito representativo e muito simbólico essa coisa da Cristina com aquelas criaturas, porque com aquele apito, ela meio que fala quem que manda, sabe? Na coisa toda. Tipo, os negros, né? A Letitia, o George e o Atticus, eles não se permitem mais ser escravizados. Eles não se permitem. Então, a partir do momento em que a Letitia dá aquele apito, é como se ela desse o comando de opressão, sabe? Em alguns momentos eu até senti muita empatia com os monstros, porque assim como os negros foram escravizados, aqueles monstros também. E é incrível como a galera preta sabe todos os códigos e sabe lutar contra os monstros, então eu tô sentindo um certo tipo de empatia, viu? Porque os monstros até agora só pegou o povo branco, né? O povo opressor. Os monstros, na verdade, são diferentes das obras do Lovecraft, e quem são escravizados são as pessoas negras, e até em Lovecraft Country, os monstros são diferentes, porque nas obras a maioria dos monstros são o quê? Negros. E na série isso é demonstrado completamente diferente, o que já é uma adaptação incrível. Exato. E aí aqui, até o próprio uso da mágica, né? A gente vem falando aqui, tipo, quando você vê aquele quadro do Titus e tal, pra quem conhece mágica, pra quem estuda, você vê que é quase uma alusão ao Aleister Crowley, que é um cara super influente. Se você já ouviu o Paulo Coelho, as músicas do Raul Seixas, já tem uma porrada de coisa aí que o cara, né, a sociedade alternativa é tudo inspirado no Aleister Crowley, que é esse mago, essa pessoa que foi super influente na primeira metade do século XX. E ele usava essas roupas e tal. E uma coisa que ele muito fazia era essa manipulação, né? É quase essa lavagem cerebral, que é o que acontece com os nossos heróis quando eles estão lá nos quartos, né? Então, essa cena, ela é maravilhosa, porque ela explica muito bem a estrutura do racismo, que é manipulando a nossa mente, né? Os nossos principais medos, porque eles dividem os nossos protagonistas em quartos diferentes, e ali eles começam a entrar em contato com os medos mais íntimos e profundos e até desejo deles, né? O Atticus, por exemplo, ele começa a lutar com uma mulher coreana, e a gente sabe que ele tem esse caso de ter ido pra guerra, a gente sabe que tem uns traumas pós-guerra, mas também tem o fato dele ter ligado, né, pra Coreia. Então a gente não sabe se ele tem um relacionamento com uma pessoa de lá, a gente não sabe o que representa aquela mulher, a gente só sabe que representa, tipo, uma coisa que tá muito fundo, assim, no pensamento dele, né? Aí o tio George é uma coisa que surpreendeu, mas não surpreendeu muito também, porque na semana passada a gente tinha visto ele olhando aquela foto, que era da Dora, né? Mas aí a gente vê, né, representado, a gente vê personificado aquele affair dos dois, e aí a gente vê, cara, isso é uma coisa que incomoda muito ele, mas muito provavelmente ele ainda tem um desejo, alguma coisa por essa mulher. E da Letitia, ela é muito ligada, né, com a religião. A Letitia, ela é uma crentona mesmo, né? E o desejo dela é um desejo muito forte, muito sexual pelo Atticus. E aí, cara, é como se fosse o pecado, sabe? Porque a gente tá falando da galera lá de Adão, e aí de repente o Atticus abre a calça e sai uma cobra, sabe? Tudo a ver com pecado. Cara, é uma cena assim que mostra realmente, né, todo esse processo mental que eles fazem com a gente. E aquela cena daquela galera rindo lá é exatamente o que eles fazem, sabe? Eles manipulam, o racismo, ele manipula a mente do negro, e a galera ri, né, dos nossos principais medos e anseios. É uma coisa assim muito louca. Foi o que eu falei, né? Tipo, os brancos se divertem ou não ligam, sabe? Quando corpos negros são violentados. Tá acontecendo aquilo ali naquele momento, e depois a gente vai esquecer, sabe? Mas a gente sabe que os corpos vão continuar sendo violentados enquanto a gente não refletir, enquanto a gente não mudar de atitude, sabe? E aí
tem grandes sacadas aqui, não só com a parte, né, de raça e tal, mas até com a parte das próprias influências do Lovecraft. Então, por exemplo, o tio Jorge, quando ele acha a passagem secreta, ele puxa o livro que abre ali, a passagem secreta, é um livro que chama The House on the Borderland, que é de um escritor chamado William Hope Hodgson, que é um escritor inglês que criou, que é considerado um dos primeiros livros de sci-fi, que não é o sci-fi clássico que a gente conhece. Então esse que era um dos livros favoritos do Lovecraft, um dos livros que deu origem a esse terror cósmico, esse terror pessoal, essa coisa bem diferente que veio do século XX pra frente, né, Walter? Então, é o William Hope Hodgson, que é um autor inglês que ele inspirou muito o Lovecraft, porque no segundo romance, né, desse autor, do William, The House on the Borderland, ele marca um afastamento da ficção gótica, que era muito típica do final do século XIX, e inaugura esse horror cósmico mais perto da realidade e até do científico, né? A história desse livro que o tio George pega para abrir o portal é de um senhor que ele é recluso numa casa toda estranha, e essa casa ele leva esse senhor para viagens sobrenaturais, outras dimensões, destruição do sistema solar. E é muito legal porque esse livro faz o tio George entrar, né, pelaquela passagem secreta, e aí ele tem contato com um segundo livro, que é intitulado A Ordem do Segundo Amanhecer, que fala também sobre uma sociedade secreta, e muito provavelmente isso explica aquela cena da reunião, né, onde o tio George já supõe a importância do Atticus para essa sociedade secreta. Então, mais uma vez mostrando como o hackeamento do sistema, né, como você observar, e até o que a Misha tá fazendo na série, você pegar os principais pontos que vão te levar para algum lugar, pode te dar as respostas. E o tio George, ele fez isso. A partir desse conhecimento todo que ele obteve nessa viagem que ele teve, né, da leitura, ele já se ligou o que estava acontecendo. E aí, então, você falou da Irmandade, vamos falar um pouco dela. Mi, o que é a Irmandade? O que esse livro deu origem? O que é esse Segundo Amanhecer? Que é os filhos de Adão, eles querem abrir o portal, né? Tá, então essa seita, eu digo seita, são pessoas brancas que querem abrir um portal pra ter acesso ali ao paraíso, né? Eu acho que é tipo uma purificação, porque eles querem usar o Atticus pra isso, sabe? É aquilo, usar pessoas pretas pra conseguir a própria excelência, porque é só pra aquilo que serve. Então, pra purificar tudo aquilo, purificar o mundo. E é bizarro ver que isso se encaixa tanto com a nossa realidade, sabe? Por mais que seja algo sobrenatural, se encaixa muito com a nossa realidade, com o que a gente vive, quanto pessoas querem explorar pessoas negras, né? E só serve pra aquilo. E o Atticus, como ele é a personificação daquele homem negro e forte e tem alguma conexão com a família deles, é pra aquilo que ele serve e acabou. Exato, Mi. E aqui tem outra genialidade que eles fazem, porque aqui, além da gente estar pegando as histórias do Lovecraft e ressignificando elas, eles também fazem isso com o próprio Atticus e com o próprio abuso dos corpos negros, né? Porque a gente descobre que a bisavó do Atticus foi estuprada pelo Titus, e o Atticus, ele foi chamado lá, ele foi, né, conclamado pela magia da Cristina pra poder abrir esse portal, porque ele tem o sangue do Salvador, ele tem o sangue desse cara místico aí, né? Então, ele é o único preto que tá ali, e nenhum preto é convidado pra tá lá, mas ele pode porque ele tem o sangue. E aí tem aquela cena, já indo pra frente, incrível, quando o tio Jorge saca isso, porque ele lê o livro, e ele começa a dar ordem nos brancos, né? De tipo, levanta, vai embora, sai daqui, temos que falar com Samuel e tal. Então, esse foi o principal erro dos nossos protagonistas, né? Do tio George, do Atticus e da Letitia. Porque eles descobriram o suposto poder que eles tinham, a suposta liberdade, e aí eles viram que agora dava pra salvar o pai deles, porque muito provavelmente o Atticus é uma pessoa muito importante pra toda aquela situação, mas o erro deles foi bater de frente, né? Porque isso aguçou a ira da galera. Aí acabou aquele mundo pacífico, aquele mundo maravilhoso, sabe? E aí eles foram salvar o Monte Rose, que é uma cena super emblemática, super maravilhosa, com aquela trilha da Nina Simone. É importante a gente ter esse adendo da Nina Simone, que foi uma cantora preta, que lutou muito, muito no movimento, né, dos direitos civis dos negros, que infelizmente
infelizmente, ela não conseguiu ser forte o suficiente, né, pra essa luta toda, porque o sistema corrompeu ela emocionalmente. Então a Nina Simone é uma das maiores representantes da luta negra em geral, né, e eu acho que a mim pode falar um pouquinho sobre a música de quando o Montrose sai da terra, né, que é uma cena muito bonita, que representa o renascimento, mas também representa o que é a escravidão, né, porque ele sai algemado e com a mão pra cima. É uma cena muito intensa. Então é que a música é muito simbólica, né? Que ela diz sobre uma falsa liberdade, que acredita ali, ela fala assim, pássaro negro, por que você quer voar? Por que você quer estar liberto? Porque é muito essa simbologia. Eles estão ali tentando fugir, mas eles não conseguem. Porque logo quando eles estão naquela euforia ali falando sobre o Necronômico e o livro dos nomes, e é tudo aquilo, eles barram ali naquela, tipo numa parede, né? Uma barreira, e o carro estralhaça e tudo vai abaixo. Porque os brancos chegam de novo pra aterrorizar. Exato. Então a gente tem essa barreira invisível aí, né, impedindo que os negros saiam em liberdade. E antes disso, até tem uma outra barreira, que é até a barreira emocional dos personagens, né? Tipo, o próprio Montrose, quando ele encontra eles, o Atticus tá lá, foi salvar o pai, e o pai já recebe ele, é só com paulada, né? Sim. Tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, a gente descobre que muito provavelmente não foi ele que escreveu a mensagem. Então, você vê que é um relacionamento super complexo ali que eles têm. Da mesma maneira que tem essa barreira entre eles encontram essa barreira invisível que não deixa eles saírem, né? Exato. Que a Cristina coloca lá. E aí vai pra pressão psicológica, né? Atticus, você tem que vir com a gente. E o Atticus fica ali resistindo. E aí eles vão lá e atiram na Letícia. Aí começa aquela loucura. Nossa. Depois fala, você não vai vir com a gente tá te dando uma escolha. E aí do nada vai lá e atira no tio George. E aí você fica, meu Deus, como assim? Não, a hora que eles atiraram nos dois foi de apertar o coração, né? Então, aquela cena do tiro é mais uma vez desestabilizando, né, o protagonista, porque assim, o Atticus ele tá com as 3 pessoas que ele mais ama, e eles sabem que a partir do momento que eles desestabilizam o preto na sociedade, eles podem usar da forma que eles quiserem. A economia faz muito isso, né? Desestabilizar, fazer a gente precisar pra dar a nossa mão de obra, que é o que aconteceu muito na escravidão e que acontece até hoje. Então, eles desestabilizam pra poder pegar o que a gente tem de melhor. E aí o tiro na Letícia e depois mostrar que a Letícia tá bem, né, pro Atticus, é uma forma de, cara, a gente agora precisa deixar o Atticus bem porque a gente precisa usar o corpo dele pro ritual que vai vir a seguir. Então é muito maravilhosa essa cena e explica muita coisa também. E aqui a gente tem essa apropriação da Bíblia pelos brancos mais uma vez, né? Então, da mesma maneira que a Ku Klux Klan traz a coisa da queima-cruz, né? Traz uma simbologia dos templários, de se chamar de mago até, se não me engano, né? Você tem todo esse nome. Aqui a gente tem esses filhos de Adão fazendo a mesma coisa. Eles querem achar o livro que é a língua original do paraíso, a língua original de Adão, a língua que deu origem à vida, essa coisa que foi uma cocriação entre Deus e o homem, né? O paraíso, que Deus criou, mas quando o homem deu o nome para as coisas, né? O assim fez-se o verbo, tá lá na Bíblia, que é uma parte da criação. Então eles querem achar isso para ter o poder supremo de criar e destruir. E eles só destroem, basicamente, né? Então tem sempre essa apropriação da simbologia judaico-cristã para falar que é mais poderoso, para falar que sabe mais, enquanto as coisas ancestrais, as coisas negras, as coisas pretas, as coisas da África vão ficando para trás, Exato, né? E é engraçado até que quando o Atticus tá ali recebendo toda aquela energia, ele vê no portal a ancestral dele, a Hannah, e Sim. começa toda aquela conturbação e ela dá a saída pra ele, né? Então tá acontecendo todo aquele Exato. poema que é muito maravilhoso, faz com que a cena fique mais intensa e o Atticus começa a sentir uma raiva enorme e tudo vem abaixo. Não antes de a ancestral mostrar a saída pra ele, né? Exato. Da mesma maneira que ela trouxe ele de volta pra cá, que a gente sabe que a casa, ela foi destruída, né? Ela fugiu porque tava acontecendo esse ritual. O Titus não soube cuidar da energia, né? E lidar da energia, aquela casa foi destruída.
vida, ela conseguiu fugir. Aqui é a mesma coisa, ela sabe o que vai acontecer e já tá se preparando pra de novo repetir a história. Essa coisa que a gente nunca aprende com a história, a gente tá sempre fadado a repeti-la. Exato. Né? O que é mais doloroso, né? A gente deveria aprender com a história. E principalmente um cara tipo Samuel, né? Que tá lá seguindo tudo à risca, um cara que dá a parte dele mesmo, da mesma maneira que Adão deu a costela pra criar a Eva. A gente tem a coisa dele tirando um pedaço dele pra servir pros outros caras, né? E mesmo assim ele faz a coisa até o final sem medir as consequências. Sim, porque a luta por poder é maior, a ganância é maior, né? E ele fica ali naquela ignorância para os outros, empatia com os outros. Ele não tem nada com isso, ele não se permite sentir isso e acaba na sua destruição. Assim como Adão, né? Assim como Adão. E aí você tem até esse paralelo com Eva na pessoa da Cristina, né, Mi? Sim, a Cristina, ela é muito submissa. Ela é aquela pessoa que tá ali só pra ele usá-la pra ter um guia, sabe? Ele pegou ali, tem a costela, né? Ela é a representação disso. E ela é a pessoa que tem o conhecimento, né? Ela é a pessoa que faz a mágica. Ela é a pessoa que lê os livros. Sim. Ela é a pessoa que sabe das coisas, que fala, que compreende. Da mesma maneira que Eva, né, que a serpente, que a gente até vê a serpente Sim. no sonho da Letícia, né? Exato. A serpente traz essa vontade deles pra morder a maçã e comer do fruto da árvore do conhecimento. Sim, assim como diz na Bíblia, né, que a mulher é a cabeça. Exato. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quando tudo isso acontece, tá todo mundo fugindo, né? Os nossos 3 heróis que não estão lá no ritual conseguem sair da casa. O Atticus com a Hannah conseguem sair e a casa literalmente cai na cabeça deles, porque além de fisicamente a casa cair, a gente vê que o tio Jorge não sobrevive. E aí é aquela paulada, aquela mão no coração de aquela pessoa tão querida não estar mais entre nós. E meio que, né, o Atticus pôs tudo a perder no final das contas. Exato. E até a música que começa a tocar se chama Rivers, do Leon Bridges. Linda, né? Lindíssima. É uma música muito simbólica que conversa sobre se purificar no rio depois que você viajou muito e cometeu alguns crimes. Assim como no episódio, né? No decorrer do episódio, é isso que acontece. E remeteu muito que pra luta, alguns precisam morrer pra gente continuar, mas eles vivem na gente, né? Exato. É como uma flor, né? Coisas bonitas têm que morrer pra dar fruto. E aí o tio Jorge simboliza muito isso, e é uma música também que traz muito das ideias cristãs, né? De se banhar no rio, de se purificar das coisas. Então é um final de episódio muito bonito, muito poderoso. E como eu falei no começo, assim, tipo, eu real achava que eles iam resolver essa coisa dos filhos de Adão, do Samuel, de quem é o Atticus, mais pro fim da temporada, não no segundo episódio, sabe? Então, achei muito bom isso. E todos os atores estão ótimos, né, gente? Vamos falar um pouco deles? Cara, aquela cena final é uma cena, assim, dá vontade de chorar junto com o Atticus e abraçar ele, porque é uma cena muito forte. É um elenco muito estelar, assim, cara, desestabilizou total. Tô até agora no chão. Bom, mas a gente podia falar agora um pouquinho sobre os atores, né? O Jonathan Majors, que é o Atticus, ele é um ator, assim, da nova geração, tá? Não tem muitos filmes na biografia dele. No ano passado ele fez um filme muito lindo, muito representativo, chamado The Last Black Man in São Francisco, que fez muito barulho na mídia, muito barulho. E ele tá no filme mais recente do Spike Lee, né? Da Five Bloods, em que ele é filho de um veterano de guerra também. O pai dele fica meio loucão, assim, por causa dos traumas de guerra, né? É um filme muito maravilhoso, muito maravilhoso. E a gente também tem a Let, que é a Jurnee Smollett. Ela é irmã do ator Jussie Smollett, de Empire, faz Empire. E ela trabalhou com a Misha Green na série Underground, o que é bem legal. Ela já tem essa intimidade aí com a Misha. Com o Jordan Peele no reboot de Além da Imaginação. E também fez o filme da Arlequina. Maravilhosa. Bom, vamos falar do Courtney B. Vance. É um cara que tá há muito tempo aí no mercado. Ele tem 60 anos, cara. O primeiro filme dele consta de 1983. Pra vocês terem noção, ele participou 3 vezes do seriado Lei e Ordem. Em
1990, 1995 com personagens diferentes, e aí de 2001 a 2006 ele fez um personagem, né, muito representativo na série, que por curiosidade tem o mesmo nome do nosso herói aqui do Lovecraft, que é George, só que lá ele se chama George Washington, que é um promotor público, e é muito importante a gente falar também, gente, que ele é casado com a Angela Bassett, que pra quem não conhece, é a mãe do Pantera Negra, lá no filme do Pantera Negra. Óbvio. Muito importante falar isso, né, gente, que afinal de contas é um casalzão da porra. E aí o pai, o Montrose, ele é o Michael Kenneth Williams, é um ator que, se você assistiu a proto-série dessa era de ouro da televisão, o The Wire, você conhece ele com certeza, que ele era o Omar, um dos personagens mais queridos dessa série, e ele apareceu também em Sopranos, apareceu só em coisa boa, e todas essas séries que ele fez, principalmente essas séries da HBO, Sopranos, The Wire, você pode assistir no HBO Go, onde também vai estar o Lovecraft Country. E uma coisa bem legal, galera, é que se vocês é assim como a gente, como eu, a Mi, o Walter, e assiste bastante série, e se você assina o HBO Go, a HBO Go tá tendo uma promoção muito bacana. Lembra que eu falei que você podia ganhar coisa vendo série? Então, se você é assinante, é só entrar no site promoçãodescubra.com.br que você vai competir lá com quizzes de séries da HBO. Então, se você entrar lá agora, já tem um quiz de Watchmen, outra série incrível que você não pode perder, Perry Mason também, um dos grandes sucessos desse ano, e você pode ganhar, olha que legal, você pode ganhar smartphone, notebook, TV, tablet. Eu acho que a gente tem que participar, hein, galera? Ah, com certeza eu vou participar, porque eu amo ganhar prêmios. Aliás, ultimamente tô ganhando bastante prêmio. Então não perca, hein, gente? Então, ó, se você é assinante da HBO Go, ou se você ainda não é, assina e entra lá em promoçãodescubra.com.br, responda o quizzes, e se você não ganhar, pelo menos você pode assistir The Wire, The Sopranos, o Watchmen, His Dark Materials, Sex and the City, o catálogo inteiro da HBO, que só tem coisa fina. Que já é um prêmio, né? Exato. E aí, meninos, então o que vocês acharam desse episódio 2, hein? Eu gostei bastante desse episódio. Teve várias referências à Bíblia, ao Lovecraft, a toda essa magia, ao que os brancos vieram pra fazer. A gente finalmente descobriu pro que eles estão ali fazendo. E eu também gostei muito da atuação e desenvolvimento dos personagens, principalmente a questão de mostrar essa parte do negro vulnerável, sabe? Porque sempre mostra aquela coisa do negro forte, que não tem sensibilidade, que não tem sentimentos. Então eu gostei muito dessa vulnerabilidade e quero saber como é que isso vai ser trabalhado nos próximos episódios. Também, claro, todas as referências e essa seita louca, porque isso ainda vai dar o que falar. Gente, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que ele fala muito sobre até onde a gente pode ir, a partir do momento em que a gente ultrapassa esses limites, as consequências que podem acontecer. Eu achei muito legal, né, o fato deles resolverem muita coisa que, como o Isidoro disse, a gente achava que ia resolver nos últimos episódios, então a gente fica com aquela sensação de, cara, se eles resolveram isso agora, o que será que vem mais pra frente? Então, assim, tô na expectativa sem saber o que vai acontecer, porque eu li o livro, tá, gente? Agora eu li o livro, mas as pontuações da Misha, elas são muito pontuais, sabe? Então eu estou adorando todas as atualizações que uma mente preta fez pra essa produção maravilhosa da HBO. Exato, e agora fica aí os mistérios, o que é o livro dos nomes. Eles já falaram aí do Necronomicon, que é o livro da morte. Se você conhece Lovecraft, você sabe exatamente do que eles estão falando. O que o poder, né, do Atticus vai causar pra ele. O que a Cristina vai querer fazer com isso, que a gente não sabe o que aconteceu com ela. O que vai acontecer com eles depois da morte do tio Jorge. É tanta coisinha que já tá plantada aí pro resto da temporada, que eu mal posso esperar pra acompanhar aqui com vocês. Mas isso, temos ainda bastantes episódios pela frente e a gente volta aí no episódio 3 pra ouvir e falar de tudo isso. Eu tô animado e já tô com medo, viu? Nossa, nem fala. Só ladeira abaixo. Que se mataram o tio Jorge aqui agora, imagina o que eles vão fazer no terceiro. Pois é, né? Eu fico nervosa e com medo. Pois é, gente, brigadão aí. Então é isso aí, a gente se vê aí no próximo episódio de o podcast oficial de Lovecraft Country. Até mais, boa semana aí. Até mais, gente. Beijo, até a próxima. É isso, gente, amo vocês. Você acabou de ouvir o podcast oficial de Lovecraft Country, a série original da HBO, escrito e apresentado por Milena Souza, Walter Regi
e M.M. Isidoro, dirigido por M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.